Meu ponto de vista. Fala pessoal, estamos aqui começando nossa segunda edição do podcast Meu Ponto de Vista. Nesse segundo programa, eu, Victor Dias Souza e meu parceiro Henrique. Oi galera, eu tô aqui do outro lado. Bom, acho que a ideia de hoje é manter o formato que a gente estava fazendo, de fazer uma pergunta para o outro. E esperamos que essas perguntas sejam bem interessantes para vocês aqui. Só pontuando novamente, nós estamos falando aqui sobre o livro, aliás, dois livros, que é o Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e o Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, do autor, por favor, Henrique. Yuval Noah Harari. E a gente vai continuar falando sobre esse livro que tem muito conteúdo para a gente falar por muito tempo. A pergunta, eu vi que ela foi feita para o Harari e eu vou fazer ela para você agora, vamos ver se você consegue responder. É o seguinte, uma mulher perguntou para ele da discrepância que existe, por exemplo, dos animais, com respeito ao nosso olhar dos animais. Coelhinho bonitinho que a gente ensina para criança, se não pega o teu pet e leva lá para escovar os cabelos, etc e tal. E a realidade dos animais, que é os animais sendo criados para o abate. O que você acha disso? A humanidade tem a habilidade de conseguir acreditar, de acordo com a situação, de acordo com o seu benefício, de acreditar em coisas que às vezes são contraditórias, né? Então, por exemplo, no caso dos animais, como você citou, o ser humano ele não utiliza a realidade dos animais, né? Quando você vai contar uma história de criança, você não vai falar a respeito de como o animal vive, os seus hábitos alimentares, como que ele acasala. Não é esse tipo de coisa que é tratada numa história infantil. Na verdade, os animais que estão contidos nesse tipo de história, eles são totalmente humanizados, né? Eles são caricaturas de seres humanos. Então eles fazem coisas de ser humano, eles constroem coisas, eles se comunicam. E quando passamos para a realidade, que é o mundo selvagem, onde os animais comem um ao outro, então a gente não precisa mais desse discurso. Então a única coisa que a gente faz é botar o animal no prato e botar para dentro. Bom, uma questão abordada, né, a grande agenda da humanidade até então tem sido se preocupar com as guerras, com a fome e com as pragas, as doenças, né? E que nós estamos num momento histórico onde a humanidade está conseguindo sanar esses problemas. É claro que ainda existem eles, mas, por exemplo, hoje na humanidade a gente morre mais por excesso de comida do que por falta. Ainda existem pessoas que passam fome, com certeza, mas hoje em dia o McDonald's, a Coca-Cola é mais perigosa do que um ataque terrorista para a humanidade, né? Então você é muito mais suscetível a morrer porque você come muito McDonald's do que por um ataque de bomba terrorista. E assim também sucede em relação às doenças, às pragas, né? Então hoje a humanidade morre muito mais por problemas de velhice do que por doenças, por pragas e mortalidade infantil. E o último item é a questão da guerra, né? Se tomou um outro patamar, né, para a humanidade hoje. Tudo é pensado antes de você entrar numa esfera de combate, né? Ainda existem os conflitos, mas eles são muito locais, né? Eles são com interesses muito individuais mesmo, né? A grande pergunta é, após sanar esses problemas, o que virá a substituir essas questões? Porque se o ser humano conseguir sanar esses problemas, alguma coisa nova vai aparecer. O que você acha que é aqui? O tédio. Vai dar o tédio, porque na verdade, eu estava falando aí, bom, se não tiver morte, se não tiver isso, se não tiver aquilo, o que vai ter? Não tem nada para fazer, o negócio é ficar o dia inteiro deitado do lado de uma piscina, com alguém colocando uva na minha boca, e aí eu vou ficar fazendo isso. Acho que esse que é o futuro que eu desejo. As máquinas ficam trabalhando, né, e eu vou virar um homem-deus. É tipo o Wall-E, assim, o filme da Disney. Já assistiu o Wall-E? Não, eu assisti o Wall-E, mas o Wall-E, ficar na nave espacial, não é um monte de... É isso mesmo. Né, esperando o dia para poder voltar para a Terra. Mas tem uma pergunta, acho que no meio disso, que é se vai tudo ficar só na máquina, né? Porque a gente às vezes tem essa perspectiva, sei lá, de filme científico, onde as máquinas estão fazendo tudo, mas também tem a questão de manipulação genética, né? Então pode ser que o nível de informação, de tecnologia, não fique só
restrito a dispositivos, né? Dispositivos externos. Aos poucos a gente vai tangendo, né, o terreno da manipulação genética, né? Então é bem possível que daqui para frente a gente consiga selecionar uma característica do seu filho antes mesmo dele nascer. Então ele vai ter uma habilidade artística. Então eu coloco isso através do genes dele, né, antes mesmo dele nascer. A gente vai chegar num ponto onde as escolhas são determinadas pelo seu código genético e como que você vai ser criado, né? Bom, o que eu quero, na verdade, é ir lá no cardápio, chegar lá no cardápio, aquele cardápio X-Men, assim, daí tem todas as opções, tá? O que você quer? Você quer ser um Magneto, você quer ser o quê? Bom, quando eu estava falando, eu estava pensando que eu quero ser o professor Xavier, porque eu quero ter a supermente e entrar na mente de todo mundo e saber o que a galera tá pensando. Nossa, eu acho que isso ia ser muito torturante, eu acho que ia ser horrível. Quais são as outras perguntas mesmo que a gente ia fazer? Faz qualquer uma. Qualquer uma. Eu respondo qualquer coisa. Ah, é? Oh, maravilha. Então qual é o sentido da vida? Qual o sentido? É sério? É sério? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta que não está no livro. Essa não está no livro, eu não lembro desse capítulo. Qualquer pergunta é qualquer pergunta. Bom, o sentido da vida, eu vou responder como uma pessoa que vive dentro do humanismo. Inclusive, eu criei uma experiência nova quando a gente começou a fazer esse podcast, que é de gravar várias perguntas para mim, eu ponho uma venda nos olhos e aí eu tento responder essas perguntas dentro de 2 minutos, para ver se eu consigo sintetizar uma ideia rapidamente. Bom. E aí, para minha surpresa, eu fiz algumas perguntas para mim e eu percebi que quase tudo que eu respondia tinha a ver com o humanismo. Aí eu percebi quão forte o humanismo está dentro de mim. Então, para o Harari, o humanismo é uma ideologia que funciona como uma religião em que a gente tem o ser humano como centro do universo, né? Então, qual é o sentido da vida para um humanista? O sentido da vida é muito ligado ao que ele acredita. Então, eu como ser humano, eu como centro do universo, o que eu acreditar é o sentido dela. Se eu acreditar que a vida é sentir prazer, a vida é sentir prazer. Se eu acreditar que a vida é trabalho, a vida é trabalho. Se eu acreditar que a vida é casamento e filhos e cuidar, brincar de casinha, é brincar de casinha. E qual é o sentido da vida pra você agora? Não pensa que você vai ser mesmo. Eu concordo bastante com o que você falou. O que eu gosto de linkar nisso é que provavelmente essa estrutura toda está muito em transformação, né? Como a história antes era pautada em cima de uma expectativa de que o mundo acontecia embasado na vontade de um Deus ou de uma entidade além do ser humano, isso já se transformou, né, e veio para essa ideia do humanismo, onde o que é mais importante é aquilo que você experiencia, o que você sente, o que você vivencia. No entanto, eu acredito que isso agora está se transformando graças a um conceito que o Harari chama de dataísmo, onde a gente não vai mais focar no que a gente sente internamente, e sim focar no conhecimento que a máquina tem sobre nós. A inteligência versus consciência. O progresso científico ele teve alguns passos em direção a desenvolver um sistema que tenha uma inteligência, né? Então a inteligência seria algo para sanar problemas, enquanto a consciência é um sistema que experiencia, que sente, que elabora uma ideia. E que dentro desse aspecto, até agora, a ciência não conseguiu avançar em nada, é zero. O que foi conseguido é a parte intelectual na resolução de problemas, fazer um cálculo ou esse tipo de coisa. E que isso é muito importante porque se hoje a humanidade não tem um acordo do que é bom ou ruim para ela, como que a gente vai transferir esse tipo de informação, esse tipo de decisão por uma máquina? E é uma coisa que precisa ser discutida, né? O que você acha? Então, ele fala que o novo homem, ele vai ser substituído pelas máquinas e que vai haver uma classe, provavelmente, de pessoas que não vão ser úteis para nada, elas não vão ser empregáveis mais, você não tem o que fazer com elas. Sim, a máquina vai fazer tudo melhor que qualquer pessoa. A máquina vai fazer tudo, então o que acontece? Se realmente esse desfecho, porque no livro ele é muito claro, ele tem muita lucidez nesse sentido que ele não é um profeta, mas que isso é possível, porque as máquinas vão fazer cada vez melhor
mais rápido e mais eficientemente. Mesmo não tendo consciência, elas vão fazer com mais eficiência. E o que a gente quer são equipamentos e máquinas e sistemas mais eficientes. O motorista de táxi tem 1000 habilidades. Ele consegue falar, ver as estrelas, ele tem sensibilidade, ele brinca com o filho dele, ele sente amor, ele sente bondade, ele tem 1000 atributos. Mas o que a gente quer, por fim das contas, é ser transportado do ponto A para o ponto B, e se assim for, tanto melhor. E provavelmente uma máquina que esteja ligada em série com todas as outras máquinas, imagina, ela vai saber quando o carro da frente reduziu, o carro de trás reduzir, e tudo vai acontecer sistematicamente. Então a probabilidade de ter acidente é mínima, a probabilidade de ser ineficiente é mínima. Então facilmente esse motorista de táxi vai perder o emprego deles. Os médicos, existe hoje em dia um algoritmo, um software chamado Watson, que provou que ele consegue criar diagnósticos mais rápidos e mais eficientemente que um médico treinado durante 30, 40 anos para conseguir chegar naquela habilidade. Então, o que vai fazer com todo esse monte de gente? O que você acha que vai acontecer com elas? Nesse aspecto, eu não acho que vai haver um debate. Assim como ele cita lá, que fala da internet. Eu não votei pela internet. Você votou para existir a internet? Você votou para saber quais seriam as leis de segurança da internet e tudo mais? Isso a gente não escolheu, simplesmente aconteceu, né? E hoje a gente vê o impacto que a internet tem no mundo, né? É muito grande. Um outro exemplo que ele cita que é bem interessante é a questão do Kindle, né, da Amazon, aquele leitor de texto, né? Ele vai começar a analisar em quanto tempo você leu uma página e saber se você parou com aquela leitura ou não, e sugerir coisas que vai ter a ver com você. Aí um outro segundo passo seria o Kindle ter um leitor de expressões faciais. Então a cada página que ele vai lendo, a cada sentença de frase, ele vai analisando quais são as suas expressões faciais e qual a sua reação, se você gostou ou não, o que te impactou. Mas aí um terceiro passo seria, de fato, ter um monitoramento dos seus aspectos fisiológicos, né? Então seu batimento cardíaco, sua pressão sanguínea, o quanto de adrenalina foi soltado no seu corpo. E tudo isso contribui com essa ideia da máquina conhecendo você a mais do que você mesmo. A gente já tem esses exemplos rolando na internet, você faz uma busca lá de um produto, de uma coisa que você esteja interessada, e daqui a pouco está pipocando anúncio em todas as suas redes sociais. Então a gente já está nessa etapa inicial desse processo, e eu acho que desemboca de fato nisso. Eu gosto da palavra, ele surgiu com duas expressões que eu não conhecia, que eu acho que ele mesmo que criou. Uma delas é o dataísmo, né, que seria um mundo ligado aos dados, né? Dataism, a palavra em inglês, né? Uma associação ligada aos dados. Então, por exemplo, quando na Idade Média o homem ia lá e perguntava para um padre, ou ia para o vigário, né? A palavra vigário por si só já é interessante, porque vigário é aquele que está em vez de, né? Ele está na vez de Deus. Você vai perguntar alguma coisa para ele e ele vai ser meio que o tradutor entre você e Deus. Então, você ia perguntar para o padre para realmente ele te dizer o que você deveria fazer. Daí chegamos agora nesses últimos 2 séculos e veio a ideia do humanismo, em que o software mais desenvolvido, a inteligência mais abrangente está dentro do ser humano. Foi esse o conceito, a concepção na qual a gente vive, inclusive nos dias de hoje. Então, se você quer saber a sua verdade, você fecha seus olhos e você pergunta e vê o que seu coração te diz. Inclusive eu mesmo pensei esses dias, eu estive na comunidade do Osho, na Índia, que é um mestre indiano, e eu fiquei imaginando como ele é do século, de 1900, ele morreu em 1980 e pouco, alguma coisa assim. E ele era um mestre, na verdade, do humanismo. Ele aconselhava verdadeiramente as pessoas serem felizes, descobrir toda a verdade dentro dela, e perguntar sempre ao seu coração o que você acha que é melhor, porque o que você disser que é melhor, verdadeiramente será melhor. Então eu me dei conta que ele é um exemplo bem top na minha lista de um ser humanista, ou um mestre nessa linha de pensamento. Ele se tornou um ápice nessa linha de pensamento. E aí eu fico imaginando o que vem para frente. Atualmente, quando a gente vai no médico, o médico manda a gente fazer os exames de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame disso e daquilo. Para quê? Os dados que os exames fornecem dizem muito sobre nós hoje em dia. O médico olha para a nossa cara, mas ele não sabe muito. Então ele pede o quê? Ele pede os exames. E os dados dos exames dizem muito sobre nós.
Agora imagina se você tem uma máquina, por exemplo, um vaso sanitário na sua casa, que você faz xixi e usa ali e de repente o vaso sanitário analisa a sua urina. Então é fantástico, porque os dados dizem muito mais sobre mim do que qualquer coisa, qualquer entendimento humano. Então eu vou perguntar a mim mesmo ou eu vou olhar para os dados? Então, se por exemplo, como o Vitor estava dizendo, por exemplo, se inventam um aparelho que mede minha pulsação, que mede meus hormônios, que mede minha expressão facial e me transforma num fluxo de dados, né? A vida, segundo o Harari, em algum momento ele diz que é um fluxo de dados, é tudo um grande fluxo de dados. Então a gente começa a acreditar muito mais nos dados do que na gente mesmo. Os dados indicam e informam com muito mais precisão do que a gente mesmo. Então, o movimento foi feito de... Você perguntava para um terceiro, deixou de perguntar para o terceiro, começa a perguntar para si próprio. Aí chegou no momento, esse momento que é o nosso momento atual, é o momento de transição. A gente vai deixar de perguntar para nós próprios, para olhar para os dados. E as máquinas acumulam terabytes, sei lá quantos bilhões de informação, e elas vão poder dizer sobre nós muito mais do que nós mesmos. E aí, no Harari, que eu acho que também é outra palavra que eu acho interessante, elas são as tecno-religiões. A gente vai acreditar nessas máquinas, nesses oráculos de dados, como se elas fossem o sagrado. Elas sabem, eu não sei. O vigário muito menos, eu não sei, você provavelmente sabe, porque você tem dados e você é científico e você está pautado em milhares de elementos, não é uma mera conjectura. Bom, a gente vai encerrar nosso programa. Vamos continuar conversando com certeza sobre outros assuntos interessantes nos próximos podcasts. Você gostaria de falar alguma coisa agora, Henrique? Queria falar que a gente deu mais alguns passos no nosso Facebook, no nosso YouTube. E nós estamos contando com a sua ajuda também. Precisamos de gente que ponha coraçãozinho, de colocar ok, curtida. Pode pôr aquela boquinha também que eu aceito. Outra coisa que gostaríamos de pedir também é em relação ao YouTube, né? A gente já tem um canal aberto lá, mas a gente conta com a ajuda de vocês para se inscrever lá, para a gente também conseguir articular o nosso canal através do YouTube, conseguir ter o nosso nome próprio lá dentro. Enfim, conseguir atingir vocês através de várias plataformas. Então, quero terminar aqui agradecendo o tempo de vocês por estar ouvindo a gente aqui até o final. E reforço novamente que a gente quer a participação de vocês. Então, mandem sugestões, mandem perguntas a respeito desse assunto que a gente tem conversado. E é isso, gente. Eu agradeço e eu me despeço por aqui. E eu me despeço por aqui. Valeu! Valeu!